Quero agradecer o convite, né, na pessoa do Rodrigo aí do Piauí, para estar falando com vocês aqui essa noite. É um prazer estar participando desse evento. A gente sabe que é muito difícil fazer eventos online, né? Então quero parabenizar já inicialmente toda a equipe e parabenizar aí o Rodrigo pela iniciativa e a oportunidade de poder estar falando aqui essa noite. Então, eu fiquei de falar sobre prevenção e diagnóstico precoce em tumores femininos. Muitas das coisas que eu vou comentar aqui eu vou passar mais rapidamente, porque já foi falado um pouco antes sobre essa questão, né? O Felipe falou sobre pilares de prevenção, então vou falar rapidamente e focar no diagnóstico e prevenção mesmo dos tumores femininos. Vou passar aqui minha apresentação. Bom, então eu separei essa apresentação em 3 tópicos: definição de prevenção e diagnóstico precoce, indicações que eu vou comentar com vocês sobre os tumores femininos, câncer de colo de útero, câncer de mama e ovário, são os que eu vou comentar essa noite pela incidência dessas patologias e fazer as minhas conclusões. Então, prevenção é uma palavra muito importante em oncologia. Durante muito tempo não se deu muita ênfase a essa palavra, quando a gente fala em oncologia, e sim em tratamento, mas graças a muito do que se sabe hoje em dia de prevenção do câncer, isso realmente é a bola da vez em oncologia, quando se fala realmente em prevenção das neoplasias, né? Prevenção do câncer. Existe como prevenir, qual a melhor forma de prevenir. Então, realmente, prevenção é qualquer ação capaz de reduzir a morbidade e a mortalidade causada por determinada doença. Então, você pode prevenir vários tipos de doenças, e aqui, principalmente quando a gente fala em oncologia, a gente classifica em prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. A prevenção primária é aquela voltada para tentar evitar que o câncer ocorra, né? Onde incluem as modificações de estilo de vida, por exemplo, imunização, que são as vacinas contra determinados tipos de vírus, como já foi falado antes, o vírus é uma das causas de câncer. Então, antes de ocorrer a neoplasia ou qualquer modificação no epitélio celular. Já a prevenção secundária é aquela voltada para o diagnóstico precoce, é tentar diagnosticar a doença na sua fase inicial e dessa forma atuar de uma forma mais eficaz na cura dessa doença. E a prevenção terciária, quando a gente já fala aqui para a parte de reabilitação, né, de tentar reabilitar aquele paciente para que ele mantenha a sua qualidade de vida, mesmo após o diagnóstico. Então, eu vou focar com vocês aqui mais voltado para a parte de prevenção primária e secundária, onde a gente entra com também medidas de rastreamento ou screening, que a gente fala em oncologia. Nesse slide, eu mostro a vocês um pouco de como demora para algumas patologias desenvolverem, né? Para que a nossa célula sofra o primeiro dano epitelial e venha a desenvolver um câncer. Então, temos vários momentos em que a gente pode atuar como médicos e também como pacientes, porque quando a gente fala de prevenção, nós também somos pacientes nos prevenindo, né? Além de orientar a prevenção aos nossos pacientes. Então, por exemplo, em câncer de mama, a prevenção primária vai antes da existência da doença inicial ali, que a gente chama de carcinoma in situ. Então, ainda no epitélio normal, nas hiperplasias atípicas ainda, com modificações de estilo de vida, por exemplo, no câncer de colo de útero, com a neoplasia intraepitelial cervical ainda, antes realmente de vir a desenvolver qualquer alteração visível em exames de diagnóstico precoce, né? Então, isso pode levar até anos para acontecer, desde esse primeiro dano celular, dessa primeira sinalização para modificação do surgimento de um nódulo, por exemplo, até o surgimento de uma lesão ainda inicial, que seria aqui o objetivo do diagnóstico precoce. E sim surgir o carcinoma invasivo, quando aqui a gente já tem realmente uma doença que pode ser mais avançada e a gente já perde essa fase inicial de prevenção primária e de prevenção secundária, que é o foco aqui da nossa apresentação. Então, prevenir antes das coisas acontecerem. É muito
é muito mais fácil na cabeça do paciente a gente tratar. Na verdade, ele nos procura para fazer o tratamento, mas é difícil as pessoas nos procurarem com a visão de prevenção. E é isso que a gente tem que modificar nesses nossos próximos anos aí de oncologia e de clínica médica, a intenção de prevenir as doenças e de prevenir uma doença com uma incidência tão alta como é o câncer. Como eu falei, então, a gente vai focar aqui em prevenção primária e secundária, né? Prevenção primária que evita a doença antes dela acontecer e a prevenção secundária voltada para o diagnóstico precoce e técnicas e exames de rastreamento e screening. Dentro da prevenção primária, algumas coisas que já foi comentada na apresentação anterior, né? Medidas de atividade física e alimentação saudável, né? Tentar manter o seu peso corporal, isso é uma das formas de prevenção primária, por exemplo, para vários tipos de câncer, vou citar aqui câncer de mama, e prevenção secundária seria o quê? Seria as medidas de rastreamento, como a mamografia, que é o padrão ouro para o rastreamento do câncer de mama. Outro exemplo, por exemplo, de prevenção primária é as campanhas anti-tabagismo, quando a gente fala em vários tipos de câncer, mas um dos exemplos direcionados é para o câncer de pulmão. Então, as campanhas anti-tabagismo são formas de prevenção primária para a gente evitar que ocorra o dano celular e, a partir dele, ocorra o desenvolvimento de uma neoplasia. E quando a gente fala de câncer de pulmão, como o Felipe mostrou na apresentação anterior, existe a tomografia de tórax de baixa dose, que é um exame que pode fazer o diagnóstico precoce daquelas lesões iniciais ainda antes do paciente apresentar sintomas. Então é importante que se fale isso. A prevenção, seja ela primária ou secundária, é antes de ter qualquer sintoma. Quando você vem a ter um sintoma de uma determinada doença, é porque você perdeu o time de prevenção primária e prevenção secundária. Os exames de rastreamento, que são os exames de screening, eles são feitos naqueles pacientes assintomáticos. Então, são aqueles pacientes que devem ser feitos exames na tentativa de diagnóstico precoce, onde o paciente ainda não tem nenhuma queixa direcionada para aquela determinada neoplasia. Recentemente foi publicado essa recomendação, né, esse guideline aqui num grande centro, seguido por vários oncologistas do mundo todo, né, uma recomendação da Sociedade Americana de Combate ao Câncer sobre atividade física, alimentação e prevenção do câncer. Então, essa recomendação foi publicada em junho desse ano, tentando fornecer uma revisão de várias publicações que já foram feitas sobre esse assunto, para direcionar qual a melhor, que tem de maior evidência para que a gente possa usar na nossa prática clínica quando a gente fala em tentar prevenir, em prevenção primária contra o câncer, né? Esse guideline ele está disponível para ser acessado pela internet, né? E vou fazer um resuminho das recomendações dele aqui. Então, eles finalizaram essas recomendações, botando as recomendações no ano de 2012 e as recomendações agora para 2020, né? Existiu alguma mudança? O que realmente é importante e que tem embasamento científico? Então, a primeira recomendação é alcançar e manter um peso saudável ao longo da vida. Então, essa recomendação persiste. A gente sabe de fatores de risco relacionados a sobrepeso e obesidade. Então, ao longo da vida, você tentar manter o seu peso saudável, né? Manter o seu IMC ali dentro do normal. Isso sim vai prevenir você de vários tipos de câncer. Então, em 2012, a recomendação era a mais singela, digamos assim, era adote um estilo de vida fisicamente ativo. Hoje ela é impositiva, seja fisicamente ativo, se você quiser realmente prevenir as doenças malignas. A terceira recomendação, consumir uma alimentação saudável com ênfase em vegetais. Hoje se sabe, siga um padrão de alimentação saudável em todas as idades. Então, desde a infância, desde a educação alimentar infantil ali, já deve vir a recomendação para essa alimentação mais saudável, no intuito de manter o seu peso corporal e reduzir o excesso de peso e obesidade. Em relação à bebida alcoólica, se você beber bebida alcoólica, limite o consumo. Essa era a recomendação em 2012. Hoje a recomendação realmente é melhor não beber. Então, se sabe
comprovado através de todas as análises que eles levantaram na literatura que o álcool realmente é um fator de risco. O guideline americano, que serve de recomendação mundial, tanto para os profissionais de saúde como para os pacientes, para que possam tentar segui-las e assim prevenir o câncer. Em relação à obesidade, então, depois de não fumar, obesidade, manter o seu peso corporal é a segunda maior forma de você se prevenir contra o câncer. Mas apenas metade da população sabe disso. Então, existiam muitas campanhas anti-tabagismo, ainda existem, mas campanhas contra a obesidade já são menores. Agora que isso está realmente indo mais à mídia e mostrando a importância de se manter um peso corporal adequado. Né? Então, existe essa relação de obesidade e câncer relacionado a vários tipos de câncer. E quando a gente fala aqui da parte de tumores femininos, câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de mama, entre outros. E apenas 50% da população sabe desse risco, né? Reconhece obesidade como realmente um fator de risco para desenvolver o câncer. Então, proteja você mesmo, né? Se movimenta mais, coma melhor, se movimente mais, coma melhor, e assim você consegue fazer uma medida de prevenção primária importante no combate dessa doença. Em relação à prevenção secundária, então, aí entram aqui as medidas de rastreio, né? As medidas de diagnóstico precoce. Essas medidas, elas são direcionadas aos pacientes assintomáticos, mas é importante que elas sejam feitas em uma população selecionada, então uma população onde você tenha alta prevalência de um determinado tipo de câncer. Por exemplo, tabagismo e fumantes. Então, eu sei que tabagismo é a maior causa de câncer de pulmão. Então, pego a população, seleciono uma população, que são aqueles pacientes acima de 55 anos, que tem uma carga tabágica acima de 30 anos máximo. Então, coloco esses pacientes para fazer tomografia de tórax de baixa dose, e aí eu vou ver se reduziu ou não a mortalidade por câncer de pulmão, se eu fizer um exame de rastreio com tomografia de tórax de baixa dose, e os estudos comprovaram que sim. Então, é importante você selecionar em quem você deve fazer. Então, você não deve fazer tomografia de tórax para todos os pacientes, para todas as pessoas, né? E sim para aquela população que tem um risco maior de desenvolver câncer de pulmão. Geralmente, a gente tenta pegar tumores que têm uma fase pré-clínica mais longa, onde a gente consiga realmente dar aquele diagnóstico precoce, como, por exemplo, câncer de colo de útero, né? Para uma neoplasia intraepitelial, como um NIC2, desenvolver para um NIC3, desenvolver para um carcinoma de colo de útero invasivo, isso pode levar anos. Então, a gente pega aquelas pacientes que têm uma característica maior de risco, por exemplo, com idade sexual, pacientes com vida sexual ativa, e que tem uma fase pré-clínica longa para que a gente consiga, com o exame de preventivo, fazer aquele diagnóstico precoce, diagnosticar, por exemplo, um NIC2, e assim conseguir tratar aquela paciente antes dela desenvolver uma doença invasiva. E que, principalmente, os tratamentos eles são mais eficazes em estágios mais precoces, né? Isso para qualquer tipo de neoplasia, quando a gente fala de tumor sólido. Então, os objetivos é permitir o diagnóstico em estadio precoce, reduzir a mortalidade de câncer específica, mas está passível de erro. Eu posso ter muitos falsos negativos, né? Como foi comentado, por exemplo, no PSA. Eu vou ter vários PSAs alterados em pacientes que não têm câncer de próstata, né? Então, eu tenho os falsos negativos, quer dizer, os falsos positivos, esses seriam os falsos positivos, aqueles pacientes com PSA alto, que não têm câncer de próstata, e eu posso ter também os falsos negativos, né? Aquela tomografia de tórax que não viu nada, e o paciente, depois de um tempo, veio desenvolver um nódulo. Então, existe o risco de falsos negativos e falsos positivos. Quais seriam, então, as indicações aqui quando a gente fala de tumores femininos? Eu vou comentar com vocês sobre 3 tipos, né? Então, entra aqui câncer de colo de útero, câncer de mama e câncer de ovário. Então, essas são as estimativas para o próximo triênio, então, para os próximos 3 anos em relação a esses 3 casos de câncer de mama. Então, câncer de mama é o mais comum em mulheres depois de pele não melanoma, né? Seguido por câncer de ovário, onde se espera mais de 6.000 casos, seguido por câncer de ovário, não. O que eu quis dizer é que câncer de ovário também é muito incidente,
mas ele não é o mais incidente em mulheres. Depois de mama, em mulheres, hoje em dia câncer cólon retal. Antigamente era câncer de colo de útero. Hoje em dia, câncer de colo de útero é a terceira causa de câncer mais incidente em mulheres, né? Representa aqui 7,4% dos tumores. Quando a gente fala, então, de colo de útero, os fatores de risco conhecidos e que a gente pode prevenir em prevenção primária, tabagismo, multiparidade e um vírus muito conhecido, que é o vírus do HPV. É uma forma de prevenção primária para colo de útero que é acessível à nossa população e a gente deve incentivar para que sejam todos vacinados, é a vacinação contra o HPV. Ela é uma vacinação que protege contra os vírus do HPV, principalmente o 16 e o 18, quando ele é bivalente, mas também entra o vírus 16, o 18, o 6 e o 11, quando ele é quadrivalente, e aí protege essa quadrivalente não só para câncer de colo uterino, mas também para algumas verrugas vaginais, e tem uma eficácia de proteção muito alta, mais de 90%. A indicação, então, em meninas e meninos a partir dos 9 anos é uma vacina que é dada pela rede pública, então a gente precisa orientar a nossa população a vacinar os seus filhos, vacinar suas crianças, para que dessa forma a gente consiga prevenir exatamente antes de acontecer, quando a gente já vai pegar no preventivo, que é a forma de prevenção secundária, quando a gente fala de colo de útero, que é a colpocitologia oncótica, o exame de preventivo, que é uma amostra citológica cervical, que deve ser feita anualmente, indicada para mulheres com vida sexual ativa. A recomendação do Ministério da Saúde é acima dos 25 anos, mas a recomendação das sociedades é a partir da vida sexual ativa da mulher. Se esse teste de rastreamento for positivo, ou seja, se o preventivo, a coleta de preventivo vier com alguma alteração, aí sim essa paciente deve ser encaminhada para os exames complementares de colposcopia e biópsia. Então, e aquela paciente que fez já a esterectomia, ela deve fazer preventivo? Se essa paciente tiver sido deixado a cervix uterina, deve sim fazer o preventivo. Em algumas esterectomias por miomas, se preservam a cervix uterina e essa paciente deve continuar fazendo o preventivo. E se for uma esterectomia por câncer de endométrio, por exemplo, essa paciente deve continuar fazendo o seu preventivo, mesmo que tenha sido retirada a cervix uterina. Então, não é porque a paciente não tem útero que ela não deve fazer mais preventivo. A gente precisa analisar aí cada caso para que seja continuado na nossa prevenção primária, na realização da colpocitologia oncótica. Quando a gente fala de câncer de mama, então existem já alguns fatores de risco conhecidos aqui para a prevenção primária, então o estímulo ovariano constante, então aquela mulher que tem muito tempo de ovulação, né, tem uma primeira menstruação que a gente chama de menarca muito jovem, a menopausa muito tardia, muito tempo de estimulação ovariana, é nulípara, né, não tem filhos, entra aqui a obesidade como um fator importante, né, quanto mais obesa a mulher for, maior a sua produção de estrógeno. A gente sabe que o câncer de mama é um tumor hormonal, então obesidade. Câncer de mama tem muita relação hereditária e as terapias de reposição hormonal também são fatores de prevenção primária. Então, realmente, mudar hábitos de vida, manter o seu peso corporal, pode sim diminuir o risco de câncer de mama. É sim uma forma de prevenção. Já quando a gente fala em prevenção secundária, a gente fala aqui do padrão ouro para exames de rastreamento, que é a mamografia, indicada a partir dos 40 anos anualmente. Reduz a mortalidade por câncer de mama, sim. Se essa mamografia vier positiva, ou seja, vier com alguma alteração, seja um nódulo ou calcificações, essa paciente deve ser encaminhada para uma biópsia, e aí essa biópsia pode ser feita com a core, uma biópsia por agulha fina ou até por mamotomia. Então, é importante que a mulher faça o seu exame de mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Muitos nódulos, muitos tumores de mama não são palpáveis ainda na sua fase inicial, né? A apresentação, às vezes, com microcalcificações que a gente não consegue detectar no exame clínico, apenas na mamografia. Em relação a câncer de ovário, aí já é um pouco mais difícil, 75% são diagnosticados em estadios avançados. Existem alguns testes que podem ser úteis, como dosagem sérica de um marcador chamado CA125 e ultrassom transvaginal, porém, nenhum desses testes ainda foi validado para rastreamento de câncer de ovário. Então, existem altas taxas de falsos positivos, não tem evidência suficiente para recomendar esse rastreamento como prevenção secundária. Uma boa prevenção primária para câncer de ovário seria o aconselhamento genético, por exemplo.
E assim você identifica pacientes que têm mutações em genes supressores, com história familiar, como gene supressor BRCA1, BRCA2, principalmente BRCA2, onde essa paciente pode ter um tumor de ovário através de um gene herdário e pode se prevenir antes dele acontecer. Então, essa seria uma das indicações de prevenção primária aqui, quando a gente fala em câncer de ovário, seria avaliação de história familiar e teste de BRCA. Para concluir, então, prevenir reduz a mortalidade por câncer, e esse deve ser a nossa forma de tratar câncer, né? Não só focar no tratamento quando a gente já tem um diagnóstico, principalmente de doenças avançadas e metastáticas, e sim atuar na prevenção. Existem ainda limitações de políticas públicas, como o Felipe estava falando, que implicam no acesso a esses exames no nosso país. É muito difícil ainda o paciente fazer uma simples mamografia, um simples preventivo, que são recomendados pelo Ministério da Saúde, mas às vezes é difícil o paciente ter acesso a um posto de saúde para a realização desses exames. E eu termino com esse slide. Eu espero que essa forma de prevenção primária chegue para a gente o quanto antes, para que a gente possa se prevenir e voltar aos encontros presenciais, às palestras presenciais, aos simpósios presenciais e não fique só online como a gente está hoje, né? Eu quero agradecer a todo o pessoal aí do Piauí, ao Rodrigo pelo convite e estou à disposição de vocês. Obrigada, doutora. Parabéns pela aula.